Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar, do a pessoa, que ele relata que nasceu fora do tempo, que nasceu, fora, que não aprendeu com o caminho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, reconheceu quando o Senhor Jesus estava na Terra, como ter presenciado as suas maravilhas, os seus prodígios, as curas, o milagre. E esse homem, gente, chama Apóstolo Paulo. E eu quero ler com vocês o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 8. Olha o que ele diz, gente. Mas vou ler o versículo 7 também, tá bom? Diz assim, ó. Mais tarde apareceu a Tiago e todos os apóstolos. E depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Aqui, gente, está falando do apóstolo Paulo, ele mesmo se relatando, que ele nasceu fora do tempo. Mas antes disso tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, no seu celular, na sua família, no nome de Jesus. Aqui, gente, o apóstolo Paulo, ele relata, que Jesus, quando ele ressuscitou, apareceu para as 500 pessoas, teve um tratamento particular com Tiago, seu meio-irmão, e ele aceitou Jesus como único, suficiente Salvador. E mais tarde, fora do tempo, que é o apóstolo Paulo, que ele, gente, ele considerava assim tarde demais, mas para ser apóstolo de Cristo, ele se referia a si mesmo como nascido fora do tempo, como está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. E para destacar essa experiência, o chamado de apostolado, o apóstolo Paulo foi diferente dos 12 apóstolos originais que conheceram Jesus Cristo. Com isso, gente, eu quero passar para vocês o contexto histórico, a humildade e reconhecimento de Paulo, o chamado divino de Paulo, e a influência de Paulo que chega nas nossas vidas até os dias de hoje. O contexto histórico tem dois momentos, que os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus durante o seu ministério de 3 anos, terreno, enquanto Paulo foi escolhido depois da ascensão, depois que passou 40 dias Jesus, com os discípulos, com Tiago, ele subiu aos céus e 50 dias depois veio a festa do Pentecoste com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi mais dias à frente, e por isso que ele considera nascido fora do tempo, E assim, depois da ascensão de Cristo, gente, depois que o apóstolo Paulo ele perseguia a igreja, ele saiu de Jerusalém indo para Damasco, ali ele teve assim a conversão genuína com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que eu vou falar mais na frente nos vídeos posteriores, mas ele estava saindo de Jerusalém indo para Damasco. E o segundo tópico, aí o item B do contexto histórico, o Paulo conviveu com Jesus durante a sua vida terrena? Não, mas ouviu pregar pessoalmente às pessoas testemunhos dos seus milagres, ou seja, o apóstolo Paulo não viu Jesus genuinamente, mas sim no dia que ele estava indo para Damasco, no dia que ele ficou cego 3 dias. Mas depois disso ele reconheceu Jesus, reconheceu que Jesus sim, com histórias, com os relatos, testemunhas vivas, relatando de quem era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na terra. E aí depois vem, gente, depois que o apóstolo Paulo estudou, que soube quem é o Filho de Deus realmente, com os apóstolos e com as testemunhas oculares, e aí entra o segundo tópico, que é a humildade e o reconhecimento de Paulo, que Paulo reconhecia a sua história, era diferente do que não se encaixava nos critérios tradicionais para ser um apostolado, mas sim, Jesus sim foi em encontro com ele genuinamente, e com isso, gente, ele sim, ele foi humilde sim,
que ele se rendeu aos pés do Rei dos Reis, se rendeu aos pés do Senhor Deus Rei Todo-Poderoso e Salvador Jesus Cristo. E a segunda parte da humildade e reconhecimento, a sua humildade eu levava a reconhecer que a sua posição era um ato de graça divina e não de direitos próprios. Sim, Jesus Cristo escolheu ele para ser um dos apostolados e a escrever as cartas paulinas, que é o Novo Testamento e que serve para nós até os dias de hoje, que reconhecer que Jesus Cristo sim é o Senhor suficiente Salvador das nossas vidas. E o chamado de Paulo, o chamado divino também está escritos no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Mas o chamado de Paulo, apesar de sua experiência incomum, Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios e levando o evangelho a outras nações além de Israel. Ele não ficou só no estado de Israel para a conversão dos judeus, mas sim com a conversão tanto para os outros povos, outras nações. Não importa se é italiano, não importa se é russo, não importa se é chinês, não importa se é germânico. O apóstolo Paulo anunciava que Jesus Cristo sim, ele é o Senhor, E ele recebeu esse chamado e com isso ele anunciou a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. E a sua importância, a importância de Paulo para nós hoje, com os escritos de apóstolo Paulo, são parte fundamental para o do Novo Testamento, influencia profundamente o desenvolvimento do cristianismo, e a teologia, a sua teologia nos ensinamentos continua a inspirar e guiar os cristãos até os dias de hoje. As cartas paulinas, gente, relata bem, quando ele aceitou Jesus como único suficiente Salvador, porque foi o próprio Cristo apareceu para ele ali na estrada, saindo de Jerusalém, indo para Síria, indo para Damasco, para a perseguição dos cristãos. Mas ali Jesus foi ali e conversou diretamente com Paulo. O livro de Atos, capítulo 1, ele relata isso, capítulo 9, versículo 1, relata isso, que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E com isso o apóstolo Paulo, quando ele foi para perseguir a igreja, apareceu uma luz tremenda, uma luz forte, e uma voz falando, que é o próprio Senhor Jesus, como falou com Moisés ali na sarça ardente. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, quem que eu estou perseguindo? E Jesus responde, está perseguindo a mim, Jesus Cristo. Jesus, aí ele se rendeu aos pés de Jesus, porque ele é um benjamita, ensinado pelo o sacerdote Gamaliel. Ele entendia o Antigo Testamento todinho, gente. Ele estava estudando até mais provável para substituir, e ser um sumo sacerdote. Mas Jesus escolheu ele para ser, o apóstolo dos gentios, o apóstolo de anunciar a palavra de Jesus a tempo e fora de tempo. E isso que o apóstolo Paulo fez com destreza, com temor e temor, e principalmente de tudo, com o amor do evangelho de Jesus Cristo, E em resumo, gente, o apóstolo Paulo, ele via como tarde demais, que ele não viu, os milagres de Jesus, mas sim com alguém recebeu um chamado especial de Deus, mesmo não tendo encaixado nos padrões tradicionais de ser um apóstolo. Mas a sua história nos ensina sobre a graça de Deus, e a importância de seguir o chamado de Deus, independentemente das circunstâncias da vida. Mas sim, ele não podia ser encaixado como um apóstolo, mas sim, ele foi um apóstolo dos gentios. E até hoje, nós adoramos, exaltamos, bendizendo o nome do Senhor, com as cartas paulinas.